Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez pela bênção de podermos estar aqui, presentes neste momento, com nossos companheiros de trabalho do plano físico e do plano espiritual. Te agradecemos, Jesus, por tantas bênçãos que temos recebido. Nesse instante em que nos encontramos encarnados, que rapidamente passará, que possamos, Jesus, aproveitar das horas para reconhecer a paternidade divina que nos governa, que nos ama e da qual fazemos partes. Senhor, que a empatia, a fraternidade, a compaixão e a benevolência possam fluir de nossos corações naturalmente, a partir do momento que reconhecermos sermos todos filhos de Deus. E nesses instantes aqui reunidos, em que fica mais fácil lembrar dessa realidade inegável, somos todos gratidão, somos todos reverência ao Senhor da vida. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Então vamos lá. Muito bem. A lição de hoje é a 178. Depois eu estava vendo os vídeos lá e eu pus o número errado na minha lição, na minha última lição. Esse é o problema de gravar, né? Depois você começa a ver, você fala, nossa, o que eu fiz? Mas hoje está certo, 178. Né? Reverência e piedade. Então Emmanuel pegou um trechinho da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Eu dei uma pesquisada, porque eu não conhecia esse assunto, mas os hebreus aqui a que Paulo se refere, são os cristãos que tinham a base da religião judaica. Tirar a música. Certo. Então, são aqueles que seguiam o Cristo, formaram as primeiras igrejas cristãs que Paulo acompanhava através, das visitas e das cartas, mas que já tinham o histórico da crença judaica, né? Ou seja, de um Deus único e todas as tradições. Então, nessa carta aos Hebreus, aqui o capítulo 12, que é esse aqui, acho que é o penúltimo ou antepenúltimo, se não me engano são 13 capítulos, alguma coisa assim, eu estava dando uma olhada lá, não me lembro exatamente, mas é o final da carta. E durante a carta, ao longo da carta, eu não li inteira, mas eu vi o resumo, ao longo da carta, então, Paulo vai tentando reforçar o ânimo dos judeus, dos hebreus, e principalmente esclarecendo que a fé nesse Cristo era uma coisa nova e diferente. Porque qual era a tendência, já que eles vinham de outra religião? Era seguir as tradições e as crenças do judaísmo, mas o Cristo ele era novo, universal, diferente, né? Paulo foi o apóstolo dos gentios. Gentios eram os que habitavam, era o nome que se dava aos que não eram judeus ou hebreus, os que não estavam naquela região. Então ele espalhou o cristianismo pelo mundo e foi o apóstolo dos gentios. Mas aqui especificamente ele está falando para os judeus. Mas nessa parte aqui, exatamente no capítulo 12, então ele vem falando que da mesma forma que um pai material, os pais terrenos, vamos falar, os pais humanos, ele precisa corrigir os filhos, às vezes também Deus precisa corrigir os seus filhos espirituais, vamos dizer, nós, né? Não é? Mas a gente sabe que um pouquinho de dor aqui que o pai material ou carnal, humano, o pai humano provoca, é para um bem maior dos seus filhos no futuro.
Então que eles tivessem a paciência e a perseverança de que essas correções, né, e a certeza de que o reino, entre aspas, que Jesus trouxe era um reino verdadeiro, que eles podiam ter fé, perseverança nesse reino. Então vamos ver, eu peguei um pedacinho do versículo 9 ao 15, que eu achei que fazia mais sentido, porque a gente vai falar, e depois o 28 aqui em azul, que o Emmanuel falou, mas se ninguém estiver enxergando, eu vou ler rapidinho aqui. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, né, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não é? Ainda mais agora, depois de velho, que a gente fala, nossa, ainda bem que a minha mãe pegou no meu pé, né? Não é assim que a gente fala? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Nós também não vamos nos sujeitar então às dificuldades, aos desafios, às corrigendas que Deus vai trazer para a gente, já tendo essa compreensão que o Pai corrige o Filho para o bem do Filho, né? Então ele está puxando para a lógica, né, para os judeus, principalmente porque os judeus, lembrei disso agora, poxa, justamente porque os judeus são muito patriarcais, né? Eles são muito machistas, inclusive, mas patriarcais. Então a figura do pai é fundamental. Talvez por isso que Jesus escolheu Deus chamá-lo de pai, né? Coisa que os judeus não faziam até então. Mas então, porque aqueles, na verdade, né, os pais, por um pouco tempo, rapidinho, né, só uma parte da nossa vida, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, né, o Deus dos Espíritos, nosso Pai maior, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, o Pai humano, às vezes, ele se equivoca na sua corrigenda, mas o Pai divino não, está fazendo aquilo para o nosso bem. Então, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, não é bom, não é prazeroso, né? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, pela corrigenda, certo? Dá para entender, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas, né? Caminhos, veredas direitas, retas, para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. É bem conhecido esse versículo de Paulo, né? Então olha que imagem que ele fala, a gente está mancando, porque nós somos imperfeitos. Então ele fala assim, levanta e fortalece, né? Junta os seus caquinhos e faz veredas direitas, né? Por quê? Porque eu sei que a corrigenda que Deus me trouxe é a de um Pai amoroso e justo, e que ela é para que a gente seja sarado, né? Para que a gente seja corrigido, volte à saúde espiritual. Seguir a paz com todos. Então, o que é seguir a vereda direita? Por que ele está falando isso? Porque seguir a vereda direita é seguir o ensinamento conforme Jesus ensinou, não conforme a tradição judaica dos hebreus. E qual é o ensinamento que o Cristo ensinou maior? Amar ao próximo. Então não se percam nas tradições religiosas e se esqueçam do maior ensinamento da vereda direita que Jesus ensinou, que é amar o próximo. Esse é o principal. Então é uma carta aos hebreus nesse sentido. Seguir a paz com todos, e a santificação quer dizer, é aquilo que nos purifica, que nos torna, que nos faz caminhar no caminho justo, correto? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então seguir este caminho, a paz com todos, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então eu não vou ficar com esse Deus para mim, privando os demais da graça de Deus. Viver esse reino que Jesus trouxe é viver o Evangelho com o próximo, não privando ninguém dessa graça. Já que isso é uma graça que eu recebi, eu vou compartilhar. Bom, e de que nenhuma raiz de amargura, de mágoa, né, de ressentimento, de melindre, brotando, vos perturbe, e por ela
muitos se contaminem. Então, tudo isso para falar assim, ó, vocês ficam bem de bonitinho e aprende a amar um ao outro e respeitar um ao outro sem mágoa, tá? Porque é isso que é o que Jesus ensinou. E não essas bobagens todas aí de tradições religiosas e de cultos exteriores, né? E aí vem o versículo que resume tudo isso que o Emmanuel pegou. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que é o que o ensinamento de Jesus nos trouxe, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então veja só, eu recebi uma graça, uma bênção, eu entendi, eu estive com o Cristo, no caso esses aqui, né? É uma graça. Então vamos servir a Deus agradavelmente, ou seja, com prazer. Aqui a tradução está diferente, né? Sirvamos a Deus alegremente. Ali na outra tradução estava agradavelmente. Solicita o apóstolo, né? Aqui já começa a lição. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Então nós vamos desenvolver um pouquinho isso. O que é reverenciar alguém, alguma coisa? Todos nós sabemos, né? Tem até nos militares, né? Fazer, é isso mesmo? Fazer reverência? Não é reverência, é reverência, né? Então você muda a postura e em sinal de respeito, você faz a reverência. Mas não é exatamente essa, né, que nós estamos falando. O que é reverenciar? Respeitar, com certeza, talvez o principal sinônimo, né? Respeito, né? Como é que eu vou reverenciar? Imagina que nós estamos reunidos em família e aí entra o mais velhinho, né? O bisavô de todo mundo, sei lá. A gente tem um sentimento de respeito, a gente reverencia, né? A gente reconhecer, respeitar, né? Ter uma postura de respeito por quê que a gente reverencia algo? Porque de alguma forma eu sei que é importante e que ele fez alguma coisa importante ou que tem um papel fundamental, importante, grave. Então eu reverencio, eu respeito, eu tenho essa atitude de reverência. Mas Paulo então está falando para a gente servir a Deus alegremente, com reverência e piedade, né? Então vamos ver o que o Emmanuel nos fala. No primeiro parágrafo, sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Então, servir a Deus, servir é fazer o trabalho do bem, né? Mas é servir fazendo algo útil, nos dedicando, separando uma parte do nosso tempo, da nossa energia, do nosso esforço para fazer algo de bom, né? Servir a Deus, né? Mas às vezes a gente vai para o trabalho espírita cristão ou para o trabalho de servir ao próximo dentro de casa, às vezes a gente vai para esse trabalho sem muita alegria. Ai, vamos lá, né? Vamos lá, tem que ir, né? Não sei, é assim, né? A encarnação não é dessa forma que tem que ser, então vamos lá, tem que evoluir, né? Já que falaram, a dona Dulcineia falou que tem que ter disciplina, então vamos. Por que a gente ri? Porque a gente se reconhece. É lógico. Estamos aí. Então, mas o que é servir alegremente? Não é esse. Mas, obviamente, nós somos espíritos em processo de aprendizado, nós já temos consciência que a disciplina é necessária. O Paulo não está ensinando lá que a corrigenda não é prazerosa? Então, no início, a gente está tentando cultivar a alegria de servir.
Não é algo que eu tenho constante, mas é algo que eu já experimento sim. Não é? Não é bom quando você sente a alegria de servir? Eu diria que é raro, mas é bom. A alegria de servir. Se eu puder ajudar um pouquinho assim, sentir que de alguma forma eu contribuí com aquele irmãozinho que veio na reunião mediúnica, estava sofrendo bastante, e de alguma forma eu servi, eu ajudei de alguma forma, um pouquinho, não sei nem que jeito na verdade como é que eu ajudei, mas eu de alguma forma eu ajudei, né? Aquilo vai me dando a alegria de servir. E eu posso vir na semana que vem? Não, porque tem que ter disciplina, que a dona Lucinéia falou, mas porque eu tô gostando, tá legal esse negócio de servir. Eu tô servindo para alguma coisa, né? Ao invés de ver vídeo no TikTok, eu tô fazendo alguma coisa de bom. Então essa alegria de servir, que às vezes não vem naturalmente, não vem assim toda vez, mas que de alguma forma a gente já tem. Eu acho que é disso que ele está falando, né? E o que estava acontecendo lá com os hebreus? Eles já estavam perdendo a alegria de servir, já estava virando, não, vamos seguir aqui, porque a gente aprendeu que no judaísmo é assim, vamos fazer, né, todo o ritual daquela coisa, vamos lá, não, vamos lá gente, vamos lá, porque eu tenho que ouvir a palestra, hoje é o Lucas, né, muito chato, mas vamos ouvir, né, então a gente vai, né. É lógico que muitas vezes a gente vai assim para o trabalho, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho de correção, de disciplina, de esforço para aprender. Mas o Emmanuel está nos alertando para a gente aprender a servir alegremente, com reverência e piedade. O que tem a ver a reverência com esse servir a Deus alegremente? Tem a ver que quando eu compreendo melhor, quando eu entendo de verdade esse tal Deus, parece que é mais fácil servir alegremente, né? Então eu vou fazer uma pergunta bem capciosa. Alguém se candidata a compartilhar com a gente a resposta da seguinte pergunta? Vou perguntar para você. Quem? Vamos perguntar para alguém. Não, a Maricléia já falou, eu não. Andai, Ana Paula, você fez isso. Como anda? A pergunta, eu não sei também responder para mim mesmo direito, sabe? Mas assim, como anda o seu relacionamento com Deus? Melhorou bastante. Melhorou bastante, que bom. Não era dos melhores, agora também. Vocês se falam frequentemente? Todos os dias. Olha só que maravilha, então já está melhor que eu. Já tava... Muitas vezes eu Quer falar? sou brava. Vocês se pegam às vezes? Às vezes tem umas DR assim, uma discussão do relacionamento. Exatamente. E tal. Sim. Qual que é o lance aí com Deus, hein? Quem que será que é o mais difícil nessa relação? Para muita gente, às vezes, aceitar que Ele está presente já é um desafio enorme, porque incomoda saber que tem algo maior do que eu, mais sábio, mais amoroso, que está cuidando de tudo. Ai, que saco, né? Onde eu vou, Deus está. A pessoa não fala isso, mas inconscientemente ela tem atitudes relacionadas a isso, não tem? Não tem. Para muitos é inadmissível assumir que há um Pai maior. Isso o Kardec fala nos comentários no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que é tão difícil para alguns aceitar a divindade? Resposta dos Espíritos: orgulho. Não tem. Como é que pode ter alguém que é mais sábio do que eu, mais amoroso do que eu? Mas isso não é algo que a pessoa externa com palavras, ela tem aquilo dentro dela. Porque reconhecer a nossa paternidade, a nossa filiação a esse Pai maior, obrigado, exige assim, se coloca no teu lugar. Ele é o Pai, você é o Filho. Então, como anda a nossa relação
com esse Pai amoroso. Porque como será que andava a relação de Paulo com Deus? Provavelmente antes de estar com o Cristo, depois de toda a transformação, Deus para ele era um Pai rígido, Que castigava. justo, sério, que põe tudo nos seus devidos lugares e que precisa de filhos que vão lá e resolve as coisas e põe tudo certo. E fala assim: vocês cristãos estão tudo errado, vocês vão morrer açoitado, apedrejado. Por quê? Porque Deus sabe o que é certo e o que vocês estão fazendo é tudo errado. E eu sou... Como que um ser desse jeito passa a ser um Paulo amoroso, compreensivo, que ele era excelente na oratória, falava para todos, mas quando ele se converte, ele fica mais de um ano que ele não consegue abrir a boca, que ele começa a gaguejar de lembrar desse Deus, que ele não consegue falar dele, porque mudou completamente o relacionamento dele, porque o Cristo mostrou para ele que esse Pai é para ser reverenciado, mas é para ser servido com amor na presença do próximo. Aí é que está a chave que Jesus trouxe e que as outras religiões que não são cristãs muitas vezes têm isso muito mais distante. Qual é o próximo? Onde eu vou encontrar Deus? No templo? No amor. E o amor eu encontro com o próximo. É por isso que Jesus é grande e ao mesmo tempo desafiador. Porque em geral o próximo, ai gente, olha, eu tenho que ficar longe da Vera, porque longe dela eu me sinto mais perto de Deus. Fala se não é assim que a gente se comporta. Eu vou ficar longe daquele que me incomoda, que é difícil de eu amar, porque aí eu me sinto mais em paz. Aí eu estou com Deus. É esse Deus? Não é esse Deus do cristão. O Deus de Jesus é o Deus que vem da alegria de servir. E servir é servir mesmo. É servir quando o outro não ajuda, não agradece, não colabora, não coopera, não quer. Ainda assim, servir com alegria. Espiritismo é muito difícil, gente. Eu acho que esses exemplos que você deu são difíceis. E existem exemplos mais difíceis ainda. Como servir a Deus no nosso irmão quando o outro é propositadamente cruel conosco? Algo direcionado a nós, entende? Porque assim, um médico, advogado, qualquer profissional que trabalha curando, auxiliando, ajudando alguém que não nos fez nada. Qual é a recomendação de Jesus nesses casos? Clara, direta, objetiva. Amar. Amar, perdoando, todos, com misericórdia, com compreensão, com respeito a todos. Então é a reverência a algo muito maior. Meu Pai amado, Deus, mas na presença, na figura do meu irmão. Mas eu tenho dificuldade de ver esse Deus, de sentir esse Deus no meu irmão. Porque a gente não sabe amar ainda, né? Mas saber que Deus está por trás disso tudo ajuda, facilita. Então vamos seguir, senão não sai do primeiro parágrafo. Muito bem, então o Emmanuel vai nos falar da forma de servir. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Então, se é para servir alegremente, aí ele vai nos falar então que tristeza não combina com as tarefas no bem. Mas às vezes a gente vai fazer triste, né? Insatisfeito, emburrado, tudo mais. Tudo bem, mas não combina. E aí ele vem com os elementos da natureza que obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação na noite escura, né? A noite está escura, não vê nada, mas ele está brilhando. Não é a mesma coisa fazer o bem para aquele que está na escuridão? É os exemplos que ele vai trazendo da natureza. O sol transborda calor e luz, cobre-se a terra de flor e verdura,
tem a fonte cantiga peculiar, é como se a fonte, né, a nascente, aquela aguinha que corre, ela estivesse cantando, né? Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o mestre nos designa, seja na minha casa, seja na reunião mediúnica, seja no passe, seja na distribuição de cesta básica, seja no meu trabalho profissional, o pessimismo e a amargura. Porque aí eu vou estar sendo diferente do que as leis naturais da vida propõem. Está tudo orquestrando para trabalhar, servindo com alegria. Eu estou lá reclamando. Nossa Senhora, de novo. Então, eu estou saindo fora da lei divina. E aqui é interessante, o contentamento de ajudar é um dos sinais da nossa fé. E o que é a fé para o Espiritismo? A fé para o Espiritismo é uma grande mudança, porque o Espiritismo vem numa época que começava-se a duvidar da fé. Só que a fé que existia naquele tempo era a fé que acreditava sem raciocinar. Olha, você tem que fazer o bem porque você tem que ir para o céu. Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Se você é mais ou menos, você ainda passa pelo umbral. Umbral não, pelo purgatório. Certo? E era a fé que, principal, no contexto que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio, não é bem assim. Vamos acreditar no que realmente é, mas vamos pensar se realmente é daquela forma, se aquilo concorda com a ciência. É a fé raciocinada. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas, nós, espíritos, estávamos deixando de viver o Evangelho do Cristo, que pede para brilhar na noite escura, para perdoar o inimigo, para oferecer a outra face, para ajudar sem pedir nada em troca. A gente estava desistindo disso, porque não dava retorno. Ai, vida eterna, não, a vida está aqui, vamos viver a vida agora. Está difícil acreditar nesse cristianismo aí. Então o Espiritismo nos propõe uma fé forte, embasada. E como que ele faz isso? Os espíritos se manifestam. Ao se manifestarem mediunicamente, a gente entende, opa, peraí, a vida eterna existe mesmo. A justiça divina existe mesmo. Ah, então esse mal que eu faço aqui, eu pago mesmo, eu vou ter que resgatar depois. Ah, agora está mais fácil ser cristão. Faz sentido. Perdoar agora faz sentido, porque o sofrimento que causa uma obsessão é enorme. É como assim perdoar o obsessor? Que papo é esse? Perdoar. Porque se você olhar para a vida sob o ponto de vista espiritual, aí faz sentido. Considerando as várias existências do espírito, a lei da reencarnação, aí faz sentido. Aí o cristianismo é quase que automático. Como que você vai falar de perdão para alguém que pensa na vida só aqui, berço, túmulo, acabou? Não tem lógica. Se é berço, túmulo, eu vou viver o que dá para viver de melhor, intensamente, e, perdão da palavra, dane-se o resto. Então o Espiritismo vem resgatar o cristianismo, é o cristianismo redivivo. Então o que o Cristo nos propõe é viver com amor, amar ao próximo, perdoar, ajudar sem esperar em troca, servir com alegria. Mas o contentamento de ajudar é um dos reflexos, é um dos sinais da nossa fé. Então quando a fé é pouquinha, fraquinha, molinha, ela é mais ou menos, eu até ajudo, mas sem muito contentamento. Mas quando eu sei que realmente o meu relacionamento com Deus vai bem, e Ele está cuidando mesmo de tudo, e eu posso confiar, porque se eu li tantos romances lá da Zíbia, do André Luiz, e sempre a justiça divina funciona, e os Espíritos vêm nos alertar para isso, então agora eu consigo acreditar, eu tenho certeza, funciona. E se funcionou para todo mundo, por que eu sou uma ovelha fora do rebanho? Vai funcionar para mim também. Então a minha fé fortalece, e aí o contentamento de ajudar. Então peraí, não, tá certo, vou ajudar mesmo, vou colaborar, vou aproveitar as minhas horas para me dedicar
a fazer nascer nesse meu coração difícil esse amor que o Cristo propõe. Então é o contentamento de ajudar que vem como um sinal de que a minha fé é robusta, é uma fé raciocinada, sólida, eu entendi. Não é só porque o padre falou, é porque eu sei que Deus é bom, mas é mesmo muito bom. Como que você sabe? Os espíritos desencarnados vieram me contar. Eu vi isso na vida, eu vi isso com as experiências da vida prática, eu vi isso no relacionamento do próximo, com o próximo, e eu passei a ver Deus como algo que está por trás de tudo e que é realmente bom. O Espírito de Verdade fala no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, instruí-vos na preciosa doutrina. Quer dizer, estuda o Espiritismo, instruí-vos na preciosa doutrina, estuda, que faz dissipar o erro das revoltas e que nos faz ver o Deus bom, que faz levantar as ondas e germinar as sementes. Porque quando eu estudo o que os Espíritos nos ensinam, eu paro e penso: caramba, existe mesmo justiça divina, Deus é bom mesmo. Então peraí, deixa eu me colocar na vereda reta aqui, porque a coisa é séria mesmo, Então é a fé, a fé que sustenta o serviço com contentamento. Bom, entretanto, aí o Emmanuel fala assim, toma cuidado, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, A alegria que ele está falando é a satisfação com reverência e piedade, não é o exagero, a gargalhada, a falta de respeito, não é nada disso. Nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Então esse Deus que eu compreendi na fé raciocinada, eu reverencio Ele. Eu enxergo esse Deus na justiça da vida. Eu enxergo esse Deus na beleza da natureza. Eu estudo a grandeza dos planetas, do universo, das galáxias e falo: meu Deus, e reverencio a beleza disso. Bom, reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo, porque às vezes nessa reverência que vem, eu posso me perder e ficar numa adoração mística de Deus, aí eu fico nas palestras, nos cursos, e faço curso, e faço palestra, e estudo, ai como Deus é bom, que lindo, não sei o que e tal, mas eu não encontro esse Deus nunca no amor ao próximo. Isso é um perigo também. Não é só a reverência, é a reverência e a piedade, a compaixão com o próximo, com a dor do outro, senão não vai ter amor para eu experimentar, vai ter só adoração. Todos os grandes espíritos, os grandes exemplos, os grandes mártires, os missionários sempre alertaram a gente para o perigo de você ficar adorando Deus nos templos fechados, nas meditações infinitas, Não, o Deus que a gente tem que adorar e reconhecer é aquele que vem da convivência com o outro no dia a dia, na dificuldade. É o amor de verdade mesmo, aquele que pega na mão, aquele que dá comida na boca e que limpa a fralda suja. Esse amor, por isso que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. É por isso, para que a gente tome cuidado também. E fazendo esse estudo, só para a gente finalizar, eu me lembrei de um espírito muito bacana, que eu não sei se vocês já ouviram falar do Tagore, o Rabindranath Tagore. Ele foi um indiano que viveu no começo do século XX, 1900 e... sei lá, 20, acho final do século XIX, 1890, alguma coisa, e início do século XX, até mais ou menos 1930 e uns quebrados, certo? Início do século XX. E ele foi poeta e escritor indiano.
E ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Literatura por um dos livrinhos de poesia dele. E poesia é um negócio, eu gosto, mas poesia é um negócio difícil de explicar, né? Não se explica poesia assim. Só quem gosta de poesia que... E assim, eu tinha um amigo na faculdade, ele lia bastante, ele gostava de ler bastante, mas ele falava assim, não gosto de poesia não, é uma enrolação para falar um negócio, um monte de palavra para falar uma coisinha simples, ele não gostava de poesia não. Eu gosto de poesias, alguns tipos de poesia, mas as de agora eu gosto bastante. E é interessante porque o Divaldo Franco, ele recebeu alguns livrinhos de poesias do Tagore, antigo, faz tempo, quase ninguém vê mais. Até, eu me lembro de 2, lá em casa acho que tem 2 assim. E realmente a poesia é um negócio assim, o cara é que ele escreveu bonito, uma coisa que eu já sei, mas só que de um jeito que eu não tinha visto, então é um negócio que é estético assim, né? É um sentimento que dá. E o Tagore sempre escrevia poesias sobre essa questão dessa relação com Deus, de sentir esse Deus amplo. Mas ele também fazia muitas críticas à religião, essa religião dos caras que ficavam só no culto, só no ritual, só na meditação. Ele falava, não gente, não. Então ele tem uma frase muito bonita, eu não sei se eu pus aqui, deixa eu ver, senão, só pra gente, depois eu volto aqui pra gente não usar. Ele tem uma frase muito bonita que eu não pus aqui, mas que é simples. Ele fala assim, Deus quer amor para construir o reino dele, e os homens trazem pedras, né? Desculpa, não o reino, o templo. Deus quer amor para construir o templo dele. O templo de Deus é construído com amor. E o que a gente faz o templo com o quê? Com pedra. Olha, que legal, né? Esse cara tem a manha das palavras mesmo assim, né? Tem esse outro aqui que eu gosto, esse poemazinho aqui que eu gosto bastante, mas cada um, né? Deixa a cantinela, o cântico e a recitação de contas de rosário. Vai ficar rezando. A quem veneras neste recanto solitário e escuro de um templo de portas fechadas? Não, estou venerando a Deus. Abre teus olhos e vê que teu Deus não está diante de ti. Ele está onde o agricultor está lavrando o chão duro e onde o pedreiro está rachando pedras. Ele está com eles no sol e na chuva, e sua roupa está coberta de poeira. Remove o teu manto sagrado e, como ele, desce para o chão empoeirado. Que Deus é esse do Rabindranath Tagore? Ou esse daqui, né? Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. O que é dormir e sonhar que a vida era alegria? A gente não passa o dia sonhando ganhar mais, mudar de carro, né? Não é. Não vai dar tudo certo. Aquela viagem, nossa, esse ano vai sair, né? Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Que bacana, né? Quando faz serviço com alegria, né? Com boa vontade, porque quando faz... Porque quando a gente está dormindo e sonhando, nós estamos na consciência que ainda não despertou. Eu estou buscando na vida as distrações e os prazeres. Então eu estou sempre dormindo e sonhando que a vida é um prazer contínuo. Estou sempre procurando a próximo compromisso social alegre para fazer. Churrascos, viagens e tudo mais. Estou dormindo e sonhando que a vida é alegria. Mas aí a gente acorda, a consciência desperta e eu vejo que a vida é o serviço. E aí quando eu descubro que é o servir que traz alegria e não aquilo que eu sonhava. Então um versozinho ele resumiu o despertar da consciência do espírito, né? Bom, e esse aqui é mais textual, vamos falar assim. Um homem queria encontrar Deus, decidiu assim deixar a sua família e viver como eremita. Quem me retém por tanto tempo na ilusão da vida familiar? É o homem pensava.
Perguntava-se ele. Deus lhe sussurrou. Deus sussurra nos nossos ouvidos. Ele não fala abertamente, ele sussurra. Por isso que eu tenho que estar em silêncio para ouvir. Né? Mas ele não ouviu. Olhando a esposa que dormia com o bebê acalentado junto ao peito, questionou em seu coração: quem é você que me enganou com os sentimentos? Né? Olhando para a esposa. Uma voz lhe respondeu: eles são Deus. O aspirante à asceta, porém, não entendeu. Deus insistiu: pare, seu tolo, não abandone a sua casa. Mas os ouvidos do homem estavam fechados e ele cruzou o limiar da porta. Deus então suspirou: por que o meu servo me abandona para ir em busca de mim? Ele estava se perguntando: onde está Deus? Deus estava sussurrando: eu estou aqui, sou eu. E ele saiu para procurar Deus, e Deus estava ali. Então, como anda o nosso relacionamento com esse Deus, que eu preciso aprender a reverenciar, mas também servir com piedade no meu irmão? Será que esse Deus eu estou procurando onde? E aí, voltando na mensagem do Emmanuel para finalizar. Não podes pessoalizar Deus, o todo misericordioso. Quer dizer, torná-lo uma pessoa. Para agradá-lo. Mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sob os trilhos do respeito, da reverência e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Então a gente acorda, descobre que a vida é servir, trabalho infinito, tá? Trabalho é infinito, aqui, na próxima, na outra, só aumenta. Então aí eu acordo e descubro que a alegria está na alegria de servir, e não naquela que eu fico sonhando do prazer, né? Então essa é a mensagem de hoje. A senhora faz a prece? Alguém quer complementar? Vamos lá. Vamos em silêncio. Faz a prece. Então vamos. Muito agradecidos ao nosso Deus, Pai amoroso, por este convite que acabamos de receber. Vamos sentir Deus, nosso Pai, dentro de nós, nas pequenas tarefas, nos pequenos compromissos. Façamos com muito amor e especialmente muito agradecidos pela oportunidade que estamos recebendo, oportunidade de perdoar, oportunidade de cuidar do ente querido, oportunidade do trabalho profissional, oportunidade de termos o próximo perto de nós. Sozinhos não conseguimos fazer nada, não conseguimos evoluir, não conseguiremos sentir esse Deus amoroso. E assim, muito agradecidos, com muita reflexão para a semana toda, façamos o nosso melhor, com Deus junto de nós. E juntamente com Deus virão os mentores, o nosso anjo guardião,
pensamentos amorosos, pensamentos felizes. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, mentores e anjos guardiões. Façamos de modo que eles estejam bem próximos de nós. Que assim seja. E obrigada.